Queridos, não sei se vocês perceberam, no altar nós temos hoje 2 casais e meio. Né? Nosso pastor, recebeu um convite que foi inevitável, porque ele já vinha cancelando já há bastante tempo, e aí ele precisou estar lá na igreja do rodoviário hoje, levando uma parte, a palavra do Senhor para aquele povo lá, que eu sei que está sendo nesse momento ricamente abençoado. Eu gostaria de convidar, sem mais demoras, vamos agora para a cereja maravilhosa do bolo, pastor Ellerson e pastora Kelma, que vieram lá do Amapá. A gente já namora nessa vontade de que eles estejam aqui, mas eles sempre estão no mês de final de dezembro, início de janeiro. Nunca conseguia trazer, e eles trabalham com casais lá. Só que aí aprove a Deus, por motivos não muito agradáveis, mas eu sei que Deus permite esses desertos, né? Mas Ele permite passar da melhor forma possível. Esse casal, só antes da gente orar por eles, tem uma história linda. E eu digo porque eu conheço. Essa mocinha foi minha aluna, não é porque eu sou velha não, tá? Há uns 15 anos atrás, 10, 12 anos atrás, um bocadinho de ano. Eu já estou com 20 de estrada, tá? E aí a pastora Kelma era minha aluna. E um dia ela chegou para mim que tinha um desejo de ser missionária. E ela correu atrás do sonho dela. Depois ela veio e disse a mim que agora era missionária lá no Amapá. Outro ano que ela veio. No outro ano que ela veio, disse, agora eu estou namorando. Aí eu disse, eita, Deus mandou. Ela foi atrás do varão, Deus mandou. E algo me chamou a atenção de uma forma tão especial que eu admiro esse casal lindamente. Ela sabe que eu amo de paixão eles, apesar da distância, eu acompanho a vida deles e a gente sempre conversa. Esses dias tem até conversado muito. Tem hora que ela não deixa nem eu trabalhar, tá? Batendo papo, porque ela não gosta de conversar, vocês vão ver. E algo me chamou a atenção. Ela disse, eu vou casar, mas você não promete não rir de mim. Eu disse, prometo. E ela entrou na minha vida num período bem complicado e ela entrou me abençoando. Ela disse, promete que não vai rir. Eu disse, prometo. Eu não pego na mão, eu não abraço e eu só beijo, a gente só vai se beijar a primeira vez no dia do casamento. E foi desse jeito, lindamente. Gente, eu quero que acompanhem depois eles lá no Facebook. Eles são apaixonados um pelo outro. Tem 2 filhos lindos, Caio está aqui, Camila está lá na salinha. E são abençoados. Sabe por quê? Porque eles decidiram que o amor de um pelo outro era superior a qualquer desejo da carne, amém? Estenda suas mãos neste momento e vamos orar por este casal. Deus, Pai amado que estás no céu, Senhor Deus, já ouvimos muito sobre Ti, Senhor Deus, mas agora precisamos que Tu fales diretamente com as nossas vidas, através da vida do pastor Ellerson, através da vida da pastora Kelma, Senhor Deus, que Tu possa estar derramando Tua graça, Tua glória, através da vida deles, Senhor Deus, que eles sejam um canal de bênção, que tudo que seja dito aqui, seja para a honra e glória do Teu nome. É o que Te pedimos e desde já Te agradecemos, Senhor Deus, porque temos a certeza da vitória nas nossas vidas e de forma especial sobre a vida de Kelma, Senhor Deus. Derrama o Teu poder de cura sobre a vida dela. É o que Te pedimos e desde já Te agradecemos na certeza da vitória em Cristo Jesus. Amém. Oi, aí. Boa noite. A gente está muito feliz por ser honrado, estar podendo compartilhar um pouco da nossa história de vida, da palavra de Deus, agradecendo a vida do pastor Sidney e da pastora Vanessa, é isso? E o casal abençoado Valdir e Débora, né? Obrigado pelo convite, nós estamos muito honrados mesmo de estar aqui. Eu sei que algo Deus tem grandioso para fazer nessa noite, nesse lugar. A gente recebeu um tema muito propício e eu gostei muito, o tema que a Débora nos passou, que diz assim, o amor, o amor brota o perdão, não é isso? Do amor brota o perdão. E eu sei que muitos lares, muitas casas, muitas famílias, quantos e quantos lares têm sido destruídos porque falta essa palavrinha chamada perdão. E às vezes, nos mínimos detalhes, não é? Então, por isso que eu me sinto muito honrado em poder compartilhar isso com a Igreja de Jesus. Amém?
Boa noite, a paz do Senhor. É verdade que hoje é um dia bem difícil, né, estarmos aqui. É um privilégio, sim, porque falar do amor de Deus para nós sempre foi um prazer. E quando a Débora estendeu o convite para a gente, eu no início relutei, eu disse que só viria o Ellerson, só viria o meu esposo ministrar. Ela disse, mas seria bom que você estivesse, né? Desde janeiro eu estou enfrentando uma dificuldade com a minha saúde. É impossível não compartilhar e não chorar, porque existem tempos nas nossas vidas que no momento que estamos passando não entendemos, né? E algo que eu sempre tenho levado para o meu coração, tenho ministrado todos os dias. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Eu agora não entendo, não sei o porquê, né, mas aprove ao Senhor. Eu descobri uma doença aqui, estou tentando tratar, estou com um problema no meu fígado. E por estar distante de casa, por estar distante da família, eu não quis sair doente, é claro, né? Claro que o colinho da mamãe é sempre o melhor refúgio. Estar com a sua família é sempre um bom refúgio. Não quero dizer que não sou bem acolhida no Amapá. No Amapá eu tenho uma família que me ama, a família do meu esposo está lá, estão sofrendo junto conosco, né, por estarmos aqui. Temos uma igreja, nós não estamos aqui debaixo, não estamos jogados em Paulo Afonso, mas estamos aqui debaixo de uma cobertura. Nós somos pastores da Igreja Esconderijo do Altíssimo, lá no Amapá. E antes de nós confirmarmos com o convite, nós pedimos a bênção do nosso pastor, porque nós estamos liberados do nosso ministério para tratar da minha saúde. Isso porque nós entendemos que família há um peso muito especial. O Ellerson poderia estar lá no Amapá, cuidando da igreja do Senhor e assim desenvolvendo também o nosso ministério. Poderia, seria louvável também. Mas aprove ao Senhor este tempo de estar abençoando a nossa família, de estarmos aqui, e Ele está me acompanhando nesse tratamento. E com certeza, para mim foi meio que assombrador, porque além da minha doença, além da descoberta da doença, temos 2 semanas que o Caio brincando de bicicleta, faz parte da vida de qualquer criança, caiu de bicicleta, quebrou a perna, e aí eu quis relutar e dizer, não, eu vou ficar em casa, porque hoje é o primeiro dia que eu saio de botinha, aí para a igreja. Ontem nós também saímos, mas hoje, oficialmente, foi o primeiro dia que nós estamos na igreja, ele dessa forma. Né? E por que isso tudo? Porque realmente nós entendemos que se Deus ele estendeu esse convite, nos deu o privilégio de compartilharmos um pouco da sua palavra, eu tenho certeza que no mundo espiritual muita coisa está sendo mudada nessa noite. Talvez eu relutei por minha natureza humana, por ser falha, né? E eu sei que muitas vezes Deus ele também sonda o nosso coração e Ele entende o nosso momento de fragilidade. Eu não estou aqui dizendo para vocês que eu sou perfeita, como a Débora já contou um testemunho, mas nós não estamos aqui para falar de nós mesmos, porque eu sou fraca, eu sou falha, né? Preciso do mesmo Deus, assim como você, né? A graça de Deus na minha vida é o que me sustenta todos os dias. E se nessa noite você veio para ouvir a palavra de Deus, falar ao seu coração, eu tenho certeza que você não sairá daqui vazio. Né? É muito importante esse tempo que nós estamos vivendo. Dias difíceis como famílias, onde o diabo tem roubado o sentido natural da família, onde tem princípios sendo quebrados e valores. Né? Nós temos visto todos os dias a mídia investindo cada hora em situações para destruir as famílias. Mas aprove ao Senhor, este mês, esta igreja está investindo na sua família. Olha que privilégio. Né? Então, nós temos aqui algo para compartilhar com vocês da palavra de Deus. Só para quebrar o gelo um pouquinho,
Lá na nossa igreja, nós temos um momento assim, que eu considero muito especial, né? A gente se apresenta como casais. Então, a gente vai se apresentar para vocês, né? Para que vocês também possam levar isso adiante, porque eu entendo que isso é muito importante para o casamento. Então, o Ellerson. Kelma. 9 anos de casados. Um casal de lindos filhos. Ok. Sabe que é o mais legal? Que os jovens na igreja, eles vibram. Eles não vibram simplesmente com a apresentação, com quantos anos de casados, quantos filhos. Eles vibram com o beijo. Aí você já viu, nós casados, às vezes a gente demora demais para demonstrar esse amor um para o outro e simplesmente o beijinho que faz toda a diferença. E aí estão os jovens aí loucos para que isso aconteça nas suas vidas. Só que chega um determinado tempo, a gente também vai cessando, vai parando. E que, na verdade, nós precisamos construir isso sempre. Então, o casamento se faz assim. Em todo tempo, nós vamos se aproximando. Sem o elo da aproximação, fica mais difícil o seu casamento. Quanto mais intimidade nós temos, mais o casamento, o relacionamento vai crescendo. É por isso que a Débora começou falando, né? E a gente quero abrir aqui um espaço para explicar sobre isso, porque nós somos também pastores de jovens na nossa igreja, e nós explicamos algo muito importante para os jovens, né? Jovens que estão aqui, que querem ter um relacionamento, um casamento abençoado, uma família abençoada, e tudo isso começa com uma boa base, uma boa estrutura que você mesmo pode começar a construir em Deus. E por que não pegar na mão, não abraçar, não beijar? Por que nós acreditamos dessa forma? Porque nós acreditamos que a intimidade ela vai aumentando. Você poderia dizer assim, mas pastor, só pegar na mão, o que tem a ver? Só que às vezes nós pegamos na mão, daqui a pouco nós não nos contentamos mais só em pegar na mão, daqui a pouco nós queremos abraçar, daqui a pouco nós queremos colar o rosto, daqui a pouco nós queremos fazer outras coisas que você vai deixar marcas na sua história, no seu relacionamento, e quando você chegar no casamento você vai dizer assim, puxa, eu poderia não ter feito, eu poderia ter esperado, eu poderia ter, né, dado um pouquinho menos, eu poderia ter feito um pouco menos. Então, quando você quer um casamento de verdade, de bênção, aquele casamento em que os seus filhos vão poder olhar para a sua história e se espelhar em você, você pode construir isso hoje. Amém? Então, para os casais, assim, pastor, mas e aí, o meu já foi. Agora, você já vive na bênção de Deus e na graça de Deus. Mas aqueles que ainda, né, estão escolhendo, estão tendo a experiência de viver as duas, você pode escolher hoje viver de uma forma diferenciada no seu relacionamento. Você pode viver de uma forma abençoadora, para que não só a sua casa seja abençoada, mas os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Amém? Então é por isso que nós gostamos desse momento, porque os jovens, né, os que estão solteiros, quando fala de família, às vezes fala muito de casais, mas aí os jovens estão sentados, né, na plateia, e eu sei que isso é importante para você também. Eu sei que você sonha com uma casa abençoada, eu sei que você sonha com um casamento abençoado, eu sei que você sonha em ter filhos abençoados, eu sei que lá no íntimo do seu coração você diz assim, mas quando eu casar vai ser assim. Quando eu tiver meu filho vai ser assim. Não é assim que a gente sonha? A gente pensa? Então que você pense isso hoje. Não pense na hora do casamento, não pense na hora quando já estiver lá. Construa essa base no seu relacionamento, na sua vida, a partir de agora. Amém? Então eu queria te convidar você a abrir a sua Bíblia conosco lá em Lucas, no capítulo 15. Como a gente falou no início, o amor brota o perdão, né? Do perdão, daquilo que você caminha todos os dias. Então abra sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 8. Vamos ler a palavra do Senhor. Amém? Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que desta forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Queria te convidar a você curvar a sua cabeça, vamos orar e apresentar essa palavra ao Senhor, a sua casa, a sua família. Amém? A palavra de Deus é o norte para a nossa casa.
Então, se você quer ser bem-sucedido na sua família, em tudo que você fizer, devemos atentar à palavra de Deus. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra. Queremos sair desse lugar, Senhor, não da mesma forma que nós entramos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado nessa noite, de sermos abençoados na nossa casa e na nossa família. Ó Deus, eu sei que cada pé, cada mão, aonde chegar dentro do seu lar, da sua casa, nessa noite, eu profetizo que será de uma forma diferenciada. Eu declaro que a tua bênção escorrerá sobre aquela casa, sobre aquela família, sobre os filhos dos seus filhos, todos serão abençoados, Senhor, tremendamente, pelaquilo que o Senhor vai falar. Espírito Santo, a cada coração nesse lugar. Tens liberdade nesse lugar para ministrar a tua palavra, conforme o Senhor deseja a cada coração. Nos colocamos, Senhor, na tua inteira disposição, para que o Senhor nos use como vaso e instrumento nas tuas mãos, e que tudo, Senhor, seja para o louvor, para a honra e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, Deus estava colocando uma palavra no nosso coração acerca desse tempo. E algo muito forte nos falou sobre algo que nós temos perdido dentro da nossa casa e da nossa família. E se tem algo que muitas vezes faz com que relacionamentos sejam quebrados, situações difíceis ocorram, às vezes são mínimos detalhes, às vezes são olhares, são apenas palavras que você lançou, alguma palavra infeliz que você disse que não era o que você queria dizer, e que muitas vezes tem gerado transtorno na sua casa e na sua família. E assim como nós lemos aqui na palavra de Deus, nos fala sobre a dracma perdida. E às vezes nós temos perdido dentro do nosso lar, da nossa casa, algo chamado perdão. Aquilo que é nos mínimos detalhes, minuciosamente para a nossa vida como cristãos, para que a gente possa caminhar, né, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, com os nossos filhos, que quantas vezes nós erramos dentro de casa e nós temos faltado a palavrinha chamada perdão. Às vezes pais que são abusivos dentro de casa com seus filhos só porque tem a figura de autoridade de pais, mas que na verdade estão perdendo a sua autoridade por conta do seu autoritarismo. E os seus filhos estão ficando cada vez mais ressentidos, machucados, feridos, fechados, porque não entendem por que o seu pai abusa tanto daquilo que o próprio Deus confiou para amar. Eu costumo dizer uma coisa, que autoridade a gente não impõe, a gente se conquista. Todas as vezes que você bater o pé e dizer que você é o líder de alguma coisa, que você é pai, que você é mãe, que você é pastor, que você é chefe, alguma coisa, você simplesmente está perdendo a sua autoridade. A autoridade a gente se conquista com respeito, a autoridade a gente se conquista com diálogo, a autoridade a gente se conquista muitas vezes também com disciplina, com amor, com carinho, com servir. Tudo isso nos fala de uma autoridade que nós vamos tendo dentro das nossas casas. E muitas vezes começa pelos próprios maridos, pelos próprios esposos. Porque a Bíblia entrega a sua casa, a sua esposa, e que você deveria amar e cuidar como Cristo ama a igreja. Eu costumo dizer o seguinte, meu querido, que se a gente for levar ao pé da letra, tudo que nós fizermos para a nossa casa e a nossa família será muito pouco. Porque imagine comigo, Cristo deu a sua vida pela sua igreja. Então, às vezes, quando você está para deitar e talvez a sua esposa diz assim, amor, então pega um copo de água para mim. Aí você logo diz, eu não acredito, eu acabei de deitar. Aí eu posso te dizer, isso é muito pouco diante daquilo que Jesus fez na cruz pela sua igreja. Cuidados com a família, com a sua casa, é algo que você precisa entender e ter. Por que eu estou falando isso para os homens? Depois a Kelma vai chegar junto para falar com as mulheres. Porque muitas vezes a figura de autoridade masculina e paterna tem sido a maiores causas dentro da família, de agressões, de mágoas, de ressentimentos. Valores perdidos. Mulheres que estão dentro de casa desesperados para que os maridos tomem posição, para que os maridos tomem atitudes, para que o marido chegue para conversar com os filhos, e aquilo está gerando problemas, transtornos a cada dia, e está lá um acúmulo de coisas que você precisa resolver. Você quer ver o amor de Deus começar a nascer e brotar na sua casa? Homem de Deus, comece a se posicionar de uma maneira diferente dentro do seu lar.
Comece a escolher nessa noite, dizer assim: Senhor, me leva a essa posição que o Senhor me ensina de eu ser cabeça. Não porque eu tenho que pisar em alguém, não porque eu tenho que mandar em alguém, mas porque eu preciso ser cobertura sobre alguém, porque eu preciso estar ali como segurança, eu preciso estar ali como aquele que acolhe, eu preciso estar aquele ali que direciona, aquele que ensina, aquele que discipula, aquele que convida a sua família para orar, para servir a Deus, para caminhar. E é isso que muitas vezes dentro do lar, da família, está faltando: um pai responsivo, um marido responsivo, aquele que toma para si verdadeiramente a responsabilidade do seu lar, não só de mantenedor. Eu sei que tem muitos homens que são ótimos como mantenedores, eles não deixam faltar nada na casa deles, glória a Deus. Glória a Deus, porque esse é um dos principais papéis mesmo dos homens. Agora, querido, não é só isso. Existem muito mais coisas que Deus requer de você, e que muitas vezes isso tem machucado a sua família, tem machucado os seus filhos, por falta do seu posicionamento. E que tal você começar a encontrar essa dracma hoje dentro do seu coração? Hoje é uma noite de reflexão, para que você comece a perceber, entender e ver aonde eu tenho errado. Como é que eu tenho falhado? O que eu preciso fazer? Se eu sou um sacerdote da minha casa, eu sei que vocês são muito bem ensinados. Eu sei que a cada culto de família, eu sei que muitas palavras têm sido liberadas e vocês não são leigos em assuntos como esse. Se eu sou um sacerdote do meu lar e da minha casa, o sacerdote é aquele que aproxima a sua casa de Deus, não é outra coisa. O sacerdote é aquele que aproxima a sua família, o coração dos seus filhos, eleva eles até Deus. É aquele que toma a posição de dizer assim: vamos para a igreja hoje. Está todo mundo lá desanimado, né? Em casa, assim, dizendo assim, ó, não, olha, todo mundo lá, um para o lado, outro para o outro, e o pai diz assim: vamos se despertar, vamos para o banheiro, vamos tomar banho, vamos para a igreja. O pai é aquele que primeiro se preocupa em ter posições. E sabe o que tem acontecido? Nós que temos essa verdade de Deus, nós homens que temos essa clareza de Deus, a nossa família poderia estar muito melhor se nós tomássemos posições. Que tal você encontrar essa dracma que talvez esteja perdida por aí? Amém? Essa mulher, ela tomou uma decisão, uma posição. Ela disse assim: olha, vou fazer o seguinte, se a responsabilidade é minha, se foi eu que perdi, se foi eu que deixei cair, então eu vou procurar. Eu vou tomar a responsabilidade para mim e vou dizer: eu preciso tomar o meu papel, eu preciso tomar a minha posição. Então, quantos de nós perdemos alguma coisa dentro de casa e que muitas vezes para você achar aquilo você precisa fazer o quê? Uma limpeza, não é? Às vezes você diz assim: poxa, eu procurei isso aqui por meses. Então, muitas vezes dentro de você precisa acontecer uma verdadeira faxina. Eu costumo dizer que às vezes nós precisamos desaprender para a gente começar a aprender. Porque já viu a nossa criação? Eu posso te contar da minha criação, depois a Kelma vai contar dela. A minha história não é tão bonita, né, de família, como é a história da Kelma quando a gente resolveu casar. Eu costumo dizer, se fosse para ela olhar para a minha casa e a minha família, ela nem casaria comigo. Ela só casou porque ela enxergou outras coisas de Deus. Mas a minha casa, o tempo todo, aquele destroço, meus pais se separaram bem cedo, eu ainda era um bebê. Muitas coisas aconteceram, os relacionamentos abusivos, tantas coisas na história, na minha vida, sofreram decadências e históricos e tudo mais. E aí eu vi um retrato de um pai falido, de um pai que não soube levar uma casa, teve um segundo relacionamento, outros filhos, deixou de novo. E um dia eu disse para Deus: Deus, sobre mim não está esse legado. O dia que eu casar, eu quero poder realmente olhar para o Senhor e conduzir a minha casa e minha família segundo o teu coração. Porque se a gente for olhar para nós mesmos, para a nossa humanidade, muitas vezes nós não queremos muita coisa. Chegar depois de um turno de trabalho, querido, e você ter que dar atenção para a sua família, você não quer. O que você quer é ligar a televisão, deitar confortavelmente no sofá. Afinal de contas, você trabalhou o dia todo.
e simplesmente largar para lá os filhos na mão da mulher, a casa na mão da mulher. Às vezes você não sabe, como provedor da casa de verdade, se está faltando lá dentro daquela casa alguma coisa. Porque quem sabe de tudo lá dentro é a sua mulher. Você, como marido, não sabe de nada. Porque você está simplesmente acostumado a trabalhar. E você trabalha incansavelmente, você talvez ganha dinheiro de uma forma, muito criativa e tudo mais. Glória a Deus. Mas um dia, quando eu olhei para um retrato de um pai como o meu, e eu disse assim: Senhor, me ajuda a ser um pai diferente. Ajuda-me a olhar para o Senhor, para a Tua palavra, e conduzir a minha casa e a minha família. Um dia aquilo que estava perdido dentro do meu lar, dentro da minha casa, as perdas, tantas coisas que aconteceram. E é como essa mulher, quando ela perdeu uma moedinha, às vezes não precisa de grandes coisas para a gente acabar relacionamentos, casamentos, a nossa casa e destruir, os nossos filhos se perder. Às vezes são pequenas coisas. Nós estamos acostumados a discipular casais, a ouvir jovens, coração de filhos. E sabe que na maioria das vezes que a gente vê e encontra dentro desses casamentos, dessas famílias, pessoas totalmente, desestruturadas emocionalmente. Que elas estão ali totalmente perdidas, sem saber o que fazer com a sua casa, sua família, que a única vontade é deixar. Que a única vontade é abandonar. Que você possa escolher hoje encontrar essa dracma que talvez está perdida dentro da sua casa. Essa dracma que talvez está perdida dentro do seu relacionamento, dentro da sua casa. Amém? Nós temos alguns princípios para esta base, que é o amor. Hoje nós estamos falando sobre o amor, e um dos princípios principais que nós hoje vamos estar falando é sobre o perdão, como já falamos. O perdão como algo de grande valor. Normalmente, em cultos de famílias, em cultos de casal, nós vamos ouvir muita gente falando sobre o casamento, E nessa noite eu quero falar para você como filho, como filha, que com certeza hoje, se você é mãe, se você é pai, você também já foi filho e filha. E existem pessoas aqui, eu estou vendo jovens ali na galeria, que talvez ainda não formaram uma família, mas que tem a sua família. E o perdão como algo de grande valor, nós vamos tratar hoje aqui, aquela mulher que perdeu a dracma perdida, ela não se conformou de desistir e nem ela não deixou aquela dracma para trás. Hoje nós vamos falar sobre o perdão como essa dracma perdida. Nós vamos ler a história, se você for ler todo o relato, vai dizer que era algo de grande valor aquela dracma. Então ela não se contentou e ela foi buscar. Nós lemos aqui que ela acendeu uma luz, e nós estávamos hoje conversando, estudando essa semana sobre o valor. Antigamente, hoje para você ligar uma luz está caro, mas antigamente para acender uma lamparina ainda era mais caro. O azeite era caro. O azeite se tornava bem mais caro. Mas aquela mulher, ela não se conformou em acender, em deixar para lá, porque ela já tinha 9. A Bíblia conta que ela tinha 9, mas ela foi procurar uma única dracma que ela tinha perdido. Muitas vezes nós acabamos pensando o seguinte: não, hoje a minha vida, o meu filho, eu posso falar uma coisa aqui, ferir ele, mas eu vou deixar que o tempo apague a circunstância, eu vou deixar ele engolir a seco, ou então a tristeza amenizar um pouco, e depois, amanhã, tudo estará bem novamente. Normalmente, costumamos fazer dessa forma, não é verdade? Nós não costumamos buscar o perdão nos mínimos detalhes, a gente não costuma valorizar os pequenos detalhes. Mas ela fez isso e a Bíblia conta que ela foi ao encontro de procurar e ficou feliz ao encontrar aquela única dracma que ela havia perdido.
Então, na maioria das vezes, se você deixar aquilo que parece pequeno, né, para lá e dizer, ah, não, isso é uma coisinha só, eu vou deixar escondido ali. Você vai ver que daqui a pouco aquela situação pequena já tomou uma outra proporção no seu coração, porque quando a sua mãe, o seu pai, ou quando o seu esposo, ou quando a sua esposa vir falar alguma coisa que te leve para perto de onde foi aquele algo que te feriu, que te machucou, automaticamente você vai lembrar daquele seu sofrimento. Né? Então, algo de valor, você precisa valorizar esse perdão também nos mínimos detalhes. Você precisa ir atrás de resolver, né? Não simplesmente como pais, normalmente nós achamos que nós não devemos nos preocupar com os nossos filhos. E eles sim, como os filhos, eles precisam nos perdoar. Né? A Bíblia conta que a Bíblia tem um versículo que diz que os filhos eles precisam honrar os pais, mas os pais eles também precisam cuidar do coração dos filhos. Então, por que nós vivemos inversões de valores hoje em dia? Porque existem hoje tantos jovens que estão trancados dentro de um quarto, simplesmente em algo tão pequeno, né? O meu ainda é grande, existe hoje por aí os mais finos possíveis, mas que estão fechados a um mundo virtual, que estão fechados em uma circunstância, porque para ele o ambiente que está não é agradável. Porque se ele olhar para o lado, se ele falar alguma coisa, ele vai acabar se ferindo ou vai acabar se machucando, porque talvez o pai não pensou antes de falar, usou palavras infelizes. Talvez a mãe acaba lançando palavras, situações que vão deixá-los para baixo. Talvez até mesmo os pais. Eu não estou aqui simplesmente falando de pais que acabam ferindo os filhos. Mas filhos também acabam lançando palavras infelizes para os pais. Né? Acabam desconstituindo, né, o princípio do perdão. Falhar, nós vamos. Errar, nós vamos. Mas como é gostoso se você pegar o perdão como o princípio da palavra de Deus para a sua vida e dizer, me perdoa, eu errei. Às vezes um simples desculpa, né, por alguma coisa. Só que às vezes nós somos tão orgulhosos, e a Bíblia diz assim que o orgulho procede à ruína, e a altivez de espírito, a queda. Quanto mais orgulhoso você for e soberbo, quanto mais você vai perder a sua casa, a sua família, o coração daquelas pessoas que você mais ama, porque faltou simplesmente a palavrinha desculpa. Eu errei, falei demais, gritei. Eu falei o que não era conveniente, eu fui inconveniente. Eu não suportei, eu não fui paciente, eu não fui longânimo. Certa vez uma criança falou para um pai que ele queria levar a sua cama e a sua casa para a igreja. E aí o pai vibrou, uau, meu filho é bem crente, né? E aí o filho disse, não, pai, é porque lá na igreja o senhor é uma outra pessoa. Aqui em casa o senhor é outro. Lá na igreja o senhor é muito legal. Aqui em casa o senhor não é tanto. Que triste realidade, né? Porque a nossa verdadeira espiritualidade, querido, está medido não por tanto que você simplesmente ler a Bíblia, que você ora, que você está aqui no culto, que você levanta a sua mão, que você fala em línguas, né? Tudo isso, né? A gente trabalha a nossa espiritualidade, mas os frutos disso é que vai demonstrar quem você realmente é em Deus. O quanto você é longânimo na sua casa, o quanto que você é manso, o quanto que você, sabe, é benigno, o quanto que você traz os frutos do Espírito, você diz assim, eu sou essa pessoa dentro do meu lar e da minha casa. Os frutos do Espírito são manifestos, e aí a gente pode dizer, uau, que é uma mulher espiritual. Por quê? Porque eu vejo nela um espírito tão dócil, manso, tranquilo, um espírito benigno, aquilo que sabe como falar, que sabe como abordar, que sabe como chegar, que sabe o que dizer, na hora certa o que dizer. Isso fala da nossa espiritualidade.
Só que às vezes o que a gente mais quer é quebrar logo o pau. O que a gente quer logo é brigar. O que a gente quer logo é berrar. O que a gente quer logo é falar. Não é assim o nosso ego, o nosso eu, o nosso orgulho, quando ele inflama dentro da gente? É aí que está o Espírito Santo nas nossas vidas. É Ele que nos ajuda a nos controlar. É Ele que nos ajuda a sermos mansos. É Ele que nos ajuda a ser humildes. Essa mulher, ela se humilhou, porque a partir do momento que ela escolheu fazer uma faxina na sua casa, varrer, tirar todas aquele pó, aquela sujeira, aquela coisa toda, isso se fala de humilhação. E ao mesmo tempo se fala de diligência. A pessoa diligente é aquele que corre tudo para que tudo ocorra muito bem. Para que as coisas que eu talvez queira encontrar, eu ache. Fazer faxina numa casa gera transtorno, sim ou não? É difícil, né, quando a gente vai fazer faxina? Quando a gente vai fazer faxina em casa, eu e minha esposa, eu olho assim, quando amanhece o dia, eu fico meio que desanimado. Só que assim, se é pra gente ir, bora lá, e a gente vai. Detalhe para os homens de plantão, tá? Nós dois trabalhamos intensamente na igreja. Isso. Mas quando chegamos em casa, nós juntos. dois trabalhamos juntos também. E aí eu amanheço aquela coisa assim, né, mas vamos lá, vamos fazer, porque a gente precisa colocar as coisas em ordem, a casa, limpar. E eu costumo dizer para os homens o seguinte, que a palavra diz assim para os maridos: maridos, vivei a vida comum do lar. Quem já ouviu isso na palavra ou já leu? Não? Lá atrás. Muito obrigado, pelo menos tem um ali que vai confirmar comigo. Diz assim: maridos, vivei a vida comum do lar. Deixa eu te perguntar uma coisa, é comum todo mundo comer naquela casa, sim ou não? E também é comum todo mundo naquela casa lavar aquela louça que comeu, sim ou não? Não? As mulheres estão dizendo que não. Não é comum acontecer isso, né? É comum todo mundo sujar naquela casa? Mas é comum todo mundo também limpar aquela casa. O normal do que a Bíblia está querendo nos dizer é o seguinte: maridos, viver a vida comum do lar. O que é comum para mim dentro do lar é comum para ela. Aquilo que é comum para ela é comum para mim. E eu costumo dizer que na hora da faxina, que a gente vai fazer aquela faxina lá, tem coisas que são tão pesadas que elas não conseguem fazer, a não ser que os homens vão lá e ajudem a fazer. Mas nós temos alguns exemplos também, que existem alguns maridos que acabam pagando para algumas diaristas fazerem. Né? Mas quando nós pagamos também alguém para fazer, aquela pessoa que está te ajudando, ela não vai estar totalmente 24 horas dentro da casa. Sim. Né? Então, é como o Ellison acabou de falar, é comum no lar, porque muitas vezes, gente, nós acabamos trazendo esse exemplo, porque nós tratamos de casais que muitas vezes o fato do homem não levantar de manhã cedo, pegar a sacola do lixo e colocar lá fora, se torna um tempo de briga para o casal. E às vezes são pequenas coisas que geram grandes transtornos, né? Então, quando você vai fazer uma faxina na casa, aquilo gera transtorno para você. Mudança gera transtorno. Só que você já reparou que depois que termina a faxina, fica aquele ambiente assim tão gostoso? Fica aquele ambiente assim que você diz: poxa, que legal, que prazer estar em casa. Aí, quando todo mundo termina, todo mundo senta, meio que exausto, liga ali a televisão, liga ali o ar-condicionado e todo mundo vai desfrutar daquela limpeza. É muito bom, é agradável. Assim é as nossas vidas. Começa com a gente pessoal. Eu costumo dizer algo, que você não vai viver bons relacionamentos na sua casa, na sua família, se você não viver bons relacionamentos com Deus. O homem e a mulher que temem a Deus, que confia na sua palavra, vai fazer aquilo independente se o outro não fizer. Eu faço simplesmente não porque eu amo a Kelma, ou porque quero fazer a Kelma feliz. Eu faço porque, antes de mais nada, eu quero agradar a Deus, o coração de Deus e a sua palavra. O homem que teme ao Senhor, ele jamais será infiel para sua esposa. Eu costumo dizer para as irmãs, orem para que os seus esposos sejam tementes a Deus. Para com essa fascinação de dizer assim: Senhor, livra o meu esposo da mulher adúltera. Ora ao Senhor mais sabiamente, assim: Senhor, coloca no coração dele temor. Porque se houver temor ao Senhor, qualquer pessoa,
qualquer coisa que acontecer ao seu redor, ele saberá se defender, porque dentro dele existe temor a Deus. Não simplesmente porque, às vezes, queridos, essa nossa carne aqui, ela não se converte. A gente precisa fazer ela morrer, e ela só morre em Deus. Às vezes tem, sabe, casamentos destruídos, dizem assim, olha, mas eu amava minha esposa, eu não sei o que aconteceu. O problema é que a carne começou a ser alimentada muito mais do que a sua vida espiritual. Então, se você quer encontrar algo que está perdido, principalmente o perdão dentro da sua casa, comece a fazer uma faxina. Comece a pensar como você é como pessoa. Não olha para sua esposa, não olha para os seus filhos. Não chega lá em casa e diz assim, agora eu vou chegar lá em casa e dizer, olha galera, deixa eu falar para vocês. Lá no culto, foi falado isso, isso, isso. É como aquele crente pá, né? Joga para a mulher, joga para o marido, joga para os filhos, mas menos para você. Aonde eu tenho errado, aonde eu tenho falhado, o que eu tenho cometido, o que eu preciso dizer para minha esposa assim, olha, me perdoa, eu vou melhorar. Eu vou ajudar nisso, eu vou ajudar naquilo, eu vou favorecer isso, eu vou estar com você, o que você quer de mim, o que você... Sabe, o diálogo dentro de um casamento é algo muito bom e prazeroso para que a gente possa entender quem é o outro. A gente costumamos dizer uma coisa, eu e ela, para os casais, e tem casais que se assustam. Porque, às vezes, tem um que escolhe não brigar. Já viu? Dentro do casamento? E aí eu digo assim, gente... Eu costumo dizer assim, gente, vocês precisam aprender a brigar. Mas não é brigar, tipo assim, faltando com respeito, falando palavras infelizes, palavras ferinas que vai machucar o outro, que vai ferir o outro. Nós precisamos aprender a brigar, porque é nesse momento que a gente vai se alinhar. É nesse momento que os porcos e espinhos se encontram. É claro que nós temos ciência que aqui toda a família acaba em algum momento discutindo. Qual é o casal que não tem problema aqui? Levanta a mão. Acaba brigando, existe, é normal. Que não tem brigas. Né? Só que uma coisa é certa, se você briga, se você acaba discutindo com respeito, né? E sempre tendo o cuidado de falar o que você pensa, mas também sendo baseado à luz da Bíblia, você nunca terá o seu casamento destruído. Porque Deus, ele vai ser sempre o elo da sua família. Então, você pode brigar com o filho? Sim. Você pode discutir com seu pai, né? Vamos aquela dizer coisa assim, saudável. Alguma coisa, de chegar e dizer, não, mas a pastora disse que era para mim brigar com meu pai. Pera lá, não é bem assim. Eu estou falando que vocês podem chegar e dizer, vem cá, pai. Deixa eu te perguntar algo, deixa eu te falar algo, isso eu não estou gostando, isso não é legal, isso acaba me ferindo, isso acaba me machucando, a forma como o senhor fala, a forma como o senhor me trata, isso com certeza, gente, não tem condições alguma de dar errado para a família. Porque normalmente nós acabamos rompendo alguns princípios, nós acabamos esquecendo, e eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, nós temos o Espírito Santo de Deus, que ele vai te alertar na hora que você errar, né? Eu costumo sempre levar para a minha vida, como foi o que o Ellerson falou, eu fui gerada em um lar cristão. E sempre os meus pais, eles foram muito de citar versículos bíblicos. E hoje, para a minha vida, para a minha realidade, eu também trago isso na minha realidade. E sempre eu me lembro, quando se fala do Espírito Santo que vai falar, eu me lembro a minha mãe dizer, se você não tem a mente cauterizada, você vai ouvir a palavra de Deus, você vai ouvir Deus falando ao seu coração. Então, você errar, na hora que, eu tenho certeza que na hora que você falhar, na hora que você cometer um erro, aquela luzinha, o Espírito Santo já vai te alertar. Epa, avancei um sinal. Não é por aí. Só que normalmente nós somos tendenciosos a querer não ouvir essa voz. Porque quantos aqui, levantem as mãos, quantos aqui gostam de serem apontados os seus erros? Nunca, jamais. Né? Nós sempre achamos que nós somos os certos, que nós somos os donos da razão.
né, o dono da verdade. Só que você precisa gerar dentro do seu lar, gerar dentro da sua família um momento de comunhão, um momento de conversas. Né? Nós vemos famílias que têm gastado tanto tempo na frente de uma televisão. Eu percebi agora, eu estou ficando na casa da minha mãe, né, aqui em Paulo Afonso, e normalmente estamos sentados na sala, quem está lá sentado liga a televisão. Às vezes nós estamos conversando com o outro, está aquele fuzuê todo, a televisão está lá ligada. Muitas vezes a gente está no celular, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, seja o que for, mas a televisão está lá ligada. A televisão já não tem mais nada atrativo para a gente. Né? A gente hoje, antigamente a gente ouvia nas ministrações, nas pregações, pessoas que falavam muito, porque a televisão é o fruto de maldição para a sua casa. Hoje nós devemos tomar muito cuidado com o bendito celular, com as redes sociais, né? Então, quantos tempos nós temos gastados com coisas que vão nos levar a não ter esse relacionamento como família? Então, se você até hoje não observou, quando você chegar na sua casa, quando você estiver com seus filhos, quando você estiver no seu dia a dia, pare e pense. Quanto tempo eu tenho investido no meu celular? Quanto tempo eu tenho investido na conversa com meu esposo, na conversa com o meu filho? Né? Então, é uma decisão que nós devemos tomar para as nossas vidas, de trazer a presença de Deus, né, até o nosso lar. E com isso, quando a presença de Deus está no nosso lar, ela vai mudando a sorte, ela vai mudando exatamente, trazendo os princípios da palavra de Deus. E isso vai nos dando a alegria deste perdão. Tem um testemunho de um pai que um dia disse para mim assim, estava conversando, né, e ele estava falando sobre o filho dele. E ele estava falando como estava sendo difícil o relacionamento dele com o filho dele, e um dia ele disse que no calor da discussão entre um e o outro, e aí o filho falando, né, de uma maneira bem mansa, bem devagarzinho e tal, e aí uma hora ele virou para o pai e disse, pai, vamos fazer o seguinte, o senhor deixa eu falar do meu jeito? Aí ele disse assim, aí ele ficou parado, se fala. Aí ele começou, aí ele soltou aquilo que estava preso dentro dele, disse, pô pai, por que não sei o que, e começou e tal, pai, por quê? E aí ele realmente rasgou o coração dele. O problema é que, às vezes, nós nos limitamos tanto como pessoas de falar aquilo que está dentro de nós, aquilo que nós pensamos. Você pode falar qualquer coisa para quem você quiser, desde que você saiba como falar. Se você falar com respeito, se você souber como falar, se você souber como verbalizar isso, você vai muito, né, e vai ter grandes frutos e grandes bênçãos disso. O problema é que, às vezes, dentro de casa, muitos estão trancados, estão deixando acumular aqui dentro aquilo que queria falar. Às vezes, nós temos até uma brincadeira que a gente pergunta assim, mas você falou? Aí, um certo discípulo nosso falou assim, não, eu falei para dentro. Só que o problema é que quando a gente vai falando... Pensamento. Ele falou assim, enquanto a gente vai falando para dentro, a gente não explode, a gente implode. É por isso que tem muitas pessoas hoje que estão com doenças, e são cheios, sabe, de pessoas aí fora que estão sofrendo traumas, sofrendo de tantas, sabe, situações emocionais, sentimentais. Imagine essa mulher aqui. O valor dessa moeda para ela não era o valor do dinheiro. Às vezes, quando eu lia essa palavra, antigamente, eu lia assim, eu dizia, meu Deus, que mulher mesquinha. Porque principalmente eu fui pesquisar o valor da prata, era um valor de um dia de trabalho. Se ela tinha 9, por que ela queria ir atrás de mais uma? Mas, na verdade, aquilo era uma espécie de um colar, de um turbante que fazia parte do ornamento da mulher, porque ela recebia no dia do casamento como dote do seu pai. E, ao mesmo tempo, aquilo era manifestada a fidelidade dela para as pessoas que estavam ao seu redor. Ela dizia assim, olha, eu sou casada e sou fiel ao meu esposo. Então, para aquela mulher, havia ali, naquele sentido daquela moeda, algo emocional, algo sentimental. Não era simplesmente uma moedinha que se tinha perdido. Então, por isso que ela revira a casa, ela bota o negócio de cabeça para baixo, diz assim, eu vou acender essa lamparina, como a Kelma falou aqui. Posso até gastar o azeite, que se torna mais caro, talvez, que essa moeda que eu perdi aqui.
Mas o valor daquilo era emocional, era aqui dentro, sentimental. Então, às vezes, nós estamos aqui dentro, acumulado de coisas que nós não falamos. E chega uma hora que a gente faz, sabe o quê? A gente implode, ou então a gente explode. E esse é o momento desastroso de toda a casa, de toda a família, de todo o casamento, de todo o relacionamento. Porque na hora que é para você falar, você simplesmente não fala. Ou quando você fala no momento errado. Você fala diante de muitas pessoas. Você fala diante, sabe, de pessoas que não tem nada a ver com o seu relacionamento, com o seu casamento, com a sua família. Sabe quando é mais difícil que eu vejo para o meu filho? Não é quando eu chamo a atenção dele na frente de todo mundo, mas quando eu digo assim para ele, Caio, eu vou conversar com você. Se eu disser para ele que eu vou bater, talvez ele ri, né, espera, mas se eu disser que eu vou conversar, ele sabe que aquilo vai doer muito mais que se eu bater. Porque eu vou profundo na alma dele, nos sentimentos dele, naquilo que está sendo errado, naquilo que ele precisa observar, naquilo que ele precisa refletir. E por algum dado momento, aquilo gera nele tristeza, mas daqui a pouco, sabe o que é que traz? Frutos de alegria. Disciplina é assim, ele vai trazer frutos de alegria. Se você é disciplina e não está trazendo frutos de alegria, isso não é disciplina. Se o seu filho não manifesta alegria, isso não é disciplina. Então nós precisamos entender que quando você quer, você pode, você consegue, basta você se humilhar. É por isso que eu gosto de um versículo de assim, olha, humilhai-vos na presença de Deus, na poderosa mão de Deus, para que Ele no tempo oportuno vos exalte. Tem horas que a gente precisa aprender a se humilhar. Não é simplesmente dizer assim, alguém está me humilhando. Alguém está me humilhando, mas eu vou vencer. Não é que alguém te humilhe, é você que se humilha. É você que decide assim, eu quero me humilhar, eu quero passar a ser uma pessoa mais humilde dentro da minha casa, da minha família. Eu preciso entender que eu sou pessoa parte, somante ali dentro. Que eu preciso fazer a diferença, seja como pai, como filho, como mãe, outras pessoas que estão lá, nós precisamos aprender a fazer a diferença. Amém? E a gente vai fechar com o último momento que a Kelma vai falar para a gente sobre o que o perdão gera. O perdão gera alegria. Né? Normalmente, quando nós somos tendenciosos, no mundo de hoje, a estarmos sempre arrodeados de muitas pessoas. Né? Normalmente, o prazer de sair só, por exemplo, eu, Ellerson, Caio e a Camille, já não acontece muito. Graças a Deus, Ele tem trazido para nós esse princípio e nós estamos falando de algo que nós vivemos. Lá no Amapá, nós costumamos ter um tempo a sós como família. Mas nós vivemos dias de que as famílias não têm valorizado esse tempo. Né? E você acaba saindo sempre com outras pessoas, você tem um amigo chegado que acaba convidando para ir à rua, você acaba convidando uma pessoa ou outra para fazer um churrasco, mas normalmente você não planeja algo para fazer de prazeroso só a sua casa. E nesse momento que nós fazemos de levar ou de sair ou de estar junto com outras pessoas, acontecem alguns deslizes dos filhos, e nós somos tendenciosos a fazer o quê? A corrigir na frente de qualquer pessoa, né? A falar de qualquer forma, na frente de qualquer pessoa, e não medimos as consequências. Muitas vezes a gente está passando por aí, vê uma atitude errada, a gente está agora nós temos 2 crianças ainda, eles fazem alguma coisa errada, nós somos tendenciosos a querer corrigir na frente de todos. Né? E isso nós temos vivido e nós temos visto que é uma normalidade acontecer. Né? Mas, normalmente, quando as crianças ou quando os filhos fazem algo de muito lindo, que traz alegria, nós normalmente não vamos chegar e dizer, pastora, deixa eu contar um testemunho aqui. Eu estou tão feliz porque hoje meu filho chegou para mim e disse que ama o pai dele, que quer ter uma família igual à nossa, porque ele sabe que nós temos uma família feliz.
Nós não costumamos a nos alegrarmos com os pequenos detalhes, e normalmente, quando nós vamos falar as alegrias, nós somos tendenciosos a não simplesmente chegar com os filhos e elogiá-lo e falar para o esposo, mas somos tendenciosos logo a chegar e publicar. Né? Estou feliz porque meu filho concluiu a faculdade, estou feliz. E eu costumo falar uma coisa. Hoje aqui em Paulo Afonso eu vim de férias em dezembro, acho que alguns até viram, o pastor Newton nos apresentou a primeira vez que viemos aqui na igreja. Sidney, desculpe, Newton, meu pastor. E de férias nós viemos aqui, publicamos várias fotos, né? E normalmente, algumas vezes eu publico também algumas outras fotos no Face. Ou então no grupo mesmo de casa. Outro dia, essa semana, a gente estava saindo, eu tirei uma selfie no carro e coloquei que a gente estava vindo para o centro. A gente mora no Jardim Bahia. E uma irmã minha chegou e disse, olha, ela hoje está feliz. Olha o sorriso dela. Aí eu fui, brinquei e respondi. Publicação a gente publica o que quer. As fotos dizem o que quer. Normalmente, nós não vamos simplesmente pegar uma foto aqui, triste, e chegar e dizer que a sua família está destruída. Normalmente, a gente sempre vai dizer coisas bonitas, né? Publicar coisas bonitas, onde que, na verdade, não tem sido a realidade de uma alegria que vai estar realmente sendo gerada dentro do lar. Né? Mas o bom seria que você estivesse realmente preocupado e não mais viver simplesmente em tempos de publicações. Eu tenho buscado dentro de mim essa situação, né? Gosto muito de fotos. Só que as fotos acabam roubando de nós o privilégio de estarmos vivendo aquilo. Né? Outra vez eu estava vendo tudo que o Caio e a Camille faz na escola. Nós temos lá, eles estavam estudando em uma escola da nossa igreja, então tudo é voltado a princípios cristãos. Né? E todas as vezes que eles estavam apresentando alguma coisa, eu estava ali filmando. E às vezes, outro dia, na última apresentação, eu larguei o celular e disse, não vou filmar, eu vou olhar para eles. Né? E olha que eu sempre tinha o cuidado de filmar e trocar olhares para eles, né? E dizer, legal, filho, e elogiar aquela coisa toda. Só que muitas vezes nós acabamos perdendo os momentos de alegria dentro da nossa casa. Nós acabamos perdendo o momento que nós poderíamos fazer valer a pena a alegria real. Né? Então, nós devemos tomar muito cuidado com isso. Porque o perdão, ele sempre vai gerar a verdadeira alegria. Se você tomar isso como base para a sua vida, se você tomar isso como base para a sua história, não tem como dar errado. Não tem como o seu casamento, a sua família dar errado. Não tem como você viver uma farsa. Porque quando o perdão ele está sendo gerado, o Deus no centro de tudo, você vai ver que vale a pena. Vamos ficar de pé, queridos. Nosso tempo encerrou, mas a gente queria orar por você. O nosso desejo é que você colha os melhores frutos alegres da sua casa. Costumo dizer assim que as nossas famílias, elas não são perfeitas, mas elas são felizes. Perfeição você nunca vai encontrar, em casa alguma, em família alguma. Para nós, eu, Kelma, Caio e Camille, para todo mundo, eu digo que meus filhos são uma bênção, que a minha esposa é uma bênção, que tudo ao redor que está é uma bênção. Dificilmente você vai ouvir eu falando mal dos meus filhos ou da minha esposa. Por mais que eu saiba dos erros deles, daquilo que eles fazem de errado, eu conheço o caráter deles, eu sei quem são eles. Mas para quem está ao meu redor, eu tenho uma família feliz. Agora, jamais eu posso deixar de conversar lá em casa, falar juntos aquilo que precisa ser falado. Você entende? Isso é o valor que você vai realmente colher frutos de alegria. Essa mulher, encerrando a palavra, essa mulher, ela colheu o fruto da alegria da dracma perdida. Aquilo que ela perdeu no oculto, sozinha, ela fez uma festa pública. Aquilo que ela perdeu sem ninguém à sua volta perceber, ela chamou todo mundo para ver.
Na verdade, ela não contou a derrota, ela contou a vitória. Depois de tudo acontecido, ela chegou e disse assim, olha, eu imagino ela contando para as amigas dela, disse, olha, tu não sabe o que me aconteceu, eu não perdi uma moedinha do meu colar lá, que é tão precioso para mim, ela contando as histórias para a amiga dela, mas graças a Deus eu fiz isso e achei. O problema é que às vezes nós estamos contando demais a derrota das nossas casas. Nós estamos contando demais as fraquezas das nossas famílias. Nós estamos falando demais aquilo que está acontecendo dentro de casa para um e para outro, e que seria muito bom que você contasse as vitórias e as bênçãos daquilo que a sua família tem alcançado. Seria muito melhor quando as pessoas viessem com você e dissessem, olha, lá na minha casa está acontecendo isso, você dissesse, olha, já aconteceu isso comigo, já aconteceu isso com meu esposo, com a minha família, com meu filho, mas deixa eu te falar como eu alcancei a vitória. Amém? Isso são frutos de alegria. É isso que nós temos que comunicar para as pessoas à nossa volta. A Débora orou, leu um versículo de uma palavra que diz assim, que todas as famílias da terra seriam benditas a partir do momento que você toma posse dessa promessa. E família bendita na face da terra para mim é aquela família abençoadora. Não é aquela família que é abençoada. Para mim, família bendita na face da terra é aquela família abençoadora. Aquela que abençoa a vida das pessoas com o seu testemunho familiar. Com o seu testemunho de vida, de casamento, de criação de filhos, os filhos com os seus pais. Isso para mim é uma família bendita, aquela que abençoa. Que o coração de Deus deseja tanto que a sua família seja uma família abençoadora. Curva a sua cabeça. Kema vai orar. Enquanto nós pedimos para o ministério estar ministrando uma canção, eu gostaria de fazer um último convite para você que está aqui. Eu sei que aqui tem pais, tem mães, tem filhos, e eu sei que a hora já está bem avançada, mas nós não vamos demorar muito mais. Estamos já concluindo, mas nós queremos não perder a oportunidade de ministrar a bênção que está no nosso lar, na sua família também nessa noite. Então eu queria dar um tempo para você que está na galeria, para você descer, vir para perto da sua família, vir para perto do seu pai. Se porventura você não tem alguém aqui, então cola na pastora como uma mãe espiritual. Alguém que você se identifique. Alguém que você se identifique, mas eu gostaria que todos ficassem reunidos como família, a sua família. E que você fizesse agora uma análise dentro do seu coração. O que você tem deixado perder dentro da sua casa? Qual é a área que o perdão ele precisa prevalecer? Nós vamos falar, talvez nós pudéssemos passar aqui a noite inteira falando, mas existe algo específico que eu creio que nessa noite Deus ele já falou ao seu coração, e você tem a oportunidade de liberar o seu coração. Se o Espírito Santo já trouxe à sua memória aquilo que talvez você tenha falhado, aquilo que você tenha ofendido o seu filho, a sua esposa, você tem a oportunidade de pedir perdão. E não simplesmente de pedir perdão dizendo, me perdoe pelas minhas falhas. Mas o perdão ele precisa ter um nome específico, Assim como você sabe onde você errou, e você possa fazer nessa noite um compromisso de querer realmente que a bênção do Senhor venha sobre o seu lar. Amém? Você pode vir para perto do seu pai, você pode vir para perto da sua mãe, mas também você fica à vontade. Se você acha que nós estamos simplesmente falando algo de nós mesmos, nós não estamos aqui para obrigar ninguém, mas nós só queremos deixar que você saia daqui com a bênção do Senhor para a sua vida, para a sua família nesta hora. Amém? Então você pode pegar na mão do seu esposo, você pode abraçar os seus filhos. E nessa hora eu gostaria que você, como sacerdote, eu estou vendo aqui que existem alguns pais. Sacerdote fala antigamente do tabernáculo, a única pessoa que poderia chegar diante de Deus eram os sacerdotes. Então você, como sacerdote do seu lar, você é a pessoa
responsável para levar os seus filhos até Deus, para levar a sua família até Deus. Então você tem uma autoridade sobre as suas mãos. Então eu gostaria de te convidar a você orar pela sua família nessa hora. Ministre a bênção do Senhor no seu lar. Ministre a bênção do Senhor na vida do seu filho nessa hora, na vida da sua esposa, né? Convide para que Deus ele seja o elo entre vocês, entre a sua família. Que hoje não seja simplesmente mais um culto que você veio nessa noite, mas que hoje seja o primeiro domingo que vai mudar o rumo da sua história como família. E que a partir de hoje, todos os domingos que iremos tratar sobre família nesta igreja, você verá família diferenciada. Porque a sua família está vivendo um manar de Deus diferente. Senhor, como homens nessa noite, nós queremos ministrar sobre a nossa casa e a nossa família. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu para ser aqueles que o Senhor, para sermos sacerdotes, cabeças do nosso lar, da nossa casa, da nossa família. Ó Espírito Santo, eu oro pedindo ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, que o Senhor nos use, nos conduza, que em todo o tempo, Senhor, verdadeiramente possamos ser aqueles que tomam a posição no nosso lar, na nossa casa. E em nome de Jesus, nos dá um espírito, Senhor, dócil. Nos ajuda realmente, Senhor, a nos humilhar, a resgatar no nosso lar a verdadeira e genuína autoridade, Senhor. Aquela autoridade que o Senhor nos confiou, amando, respeitando, servindo. Ó Deus, a cada dia acolhendo os nossos filhos, trazendo segurança para a família, trazendo segurança para a esposa, demonstrando, Senhor, todo o nosso afeto, o nosso carinho, o nosso prazer de estar em casa, o nosso prazer de estar em família. Que os céus sejam abertos sobre as nossas casas, que a nossa família realmente, Senhor, seja bendita na face da terra, que seja um lugarzinho, Senhor, realmente um pedacinho do céu. Ó Deus, nós queremos abençoar as nossas casas, abençoar as nossas famílias, em nome de Jesus. Senhor, nos ajude a sermos mulheres sábias. Como diz a tua palavra, que a mulher sábia edifica a sua própria casa. Então eu te peço, Senhor, nos ajude a sermos essa pedra angular, essa pessoa que vai realmente edificar a sua casa. Eu oro, Deus, ministrando sobre a vida de cada um dos teus filhos nessa hora, Senhor. Cada mulher que aqui está, Senhor, eu quero declarar uma mulher sábia, ousada e cheia de Deus. Nós declaramos, Senhor, que essas famílias que estão aqui não serão mais as mesmas. Nós declaramos a união do Senhor, Senhor, sobre cada lar. Nós declaramos cada filho, cada filha com um coração voltado aos seus pais. Nós declaramos a bênção do Senhor, Deus, em cada família aqui. Nós declaramos que no nosso lar, que na nossa casa, que na casa de nenhum dos meus irmãos que aqui estão, não haverá mais tristeza, não haverá mais brecha, não haverá mais motivos, Senhor, para tristeza ou depressão, que é o mal do século. Mas nós declaramos o Senhor, nós declaramos a tua presença, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu quero declarar que cada filho ouvirá o seu pai, ouvirá a sua mãe e receberão de ti, Deus, porque eles são representantes de autoridade do Senhor sobre este lugar, sobre esta terra. Que cada pai possa se preocupar, Senhor, com o coração dos filhos e que eles tenham realmente, Senhor, o desejo de te adorar. Nós declaramos na autoridade do Espírito Santo de Deus que neste lugar nenhuma família aqui se perderá e todas declararão a vontade do Senhor e proclamarão a tua glória, Deus. Em nome de Jesus, cada lar que aqui chegou, talvez muitas mães, muitos filhos, muitos maridos, Senhor, muitas mulheres chegaram aqui com seus corações tristes, amargurados.
E nessa noite, Senhor, eu quero declarar a tua presença que quebra todo jugo e que a decisão do perdão venha ser gerada em cada coração, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, porque Tu és o centro da nossa vida. Tu és o centro, Senhor, da nossa existência. E nós declaramos que o Senhor é o Rei, que o Senhor é, Deus, a alegria da nossa família. Muito obrigado por tudo, porque nós não dependemos de doenças, nós não dependemos de dinheiro, nós não dependemos de circunstâncias para nos alegrarmos com a doce presença do Senhor. Mas nós precisamos simplesmente ser aconchegados nos Teus braços. E que cada um, Senhor, o Teu Espírito Santo, que cada um ao chegar na sua casa, ao dormir, que o Senhor possa continuar falando. Eu sei, Deus, que o Senhor não tem simplesmente nesta hora, Senhor, algo especial para cada um que aqui está. Mas eu sei que a Tua palavra irá penetrar em cada coração ainda ao chegar na sua casa. E eu quero declarar verdadeiramente a alegria do Senhor. Eu quero declarar a alegria do Senhor, a alegria de te servir, Deus. Nós declaramos, Senhor, porque Tu és o Deus das nossas vidas. Tu és o Senhor das nossas vidas, Tu és o centro das nossas famílias. E nós declaramos que a minha casa, o meu lar, será cada dia abençoado pelo Senhor. Aleluia. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. E a cada dia a sua casa seja um lugar, um pedacinho do céu. A bênção do Senhor escorra lá. Amém? O Ellerson, Kelma, 9 anos de casados. um casal de lindos filhos. Quero dedicar
servimos a Deus. Eu e minha casa Já servimos a Deus. Eu e minha casa Já servimos a Quem serve ao Senhor com Deus. alegria, ergue suas mãos e declare. Aleluia, mais uma vez, declare. Eu e minha casa Já servimos a Deus. Eu e minha casa Já servimos a Deus. Eu e minha casa Já servimos a Deus com alegria. Eu e minha casa Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.